Eu quero ler com os irmãos na carta que Tiago escreve, no capítulo de número 3 e no versículo de número 9. Tiago, capítulo 3, versículo 9 e também o versículo de número 10. Aqui na minha tradução vai dizer assim, 9 e 10 do capítulo 3 da carta de Tiago. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Amém? Dê um sorriso aí para quem está do teu lado, sente. Aleluia, sente com alegria, porque nós vamos sair daqui cheio de Deus, com a língua afiada nessa noite. Meus queridos, nós estamos aqui num momento extraordinário. Estamos num encontro especial, numa classe, num grupo, de homens que recebem de Deus, não por escolha, nós não escolhemos a nossa missão, nós recebemos ela de Deus por direção. E como homens nós temos responsabilidades de liderança sobre nossa casa, responsabilidades paternas sobre os nossos filhos, nós temos responsabilidades com a obra das nossas mãos, no nosso trabalho, nos nossos negócios, naquilo que nós lidamos, independente do que for, nós estamos lidando diretamente com pessoas. E toda essa responsabilidade que nós recebemos diante de Deus, ela não se limita somente a nós mesmos. Existem pessoas diretamente dependentes dessa missão ser cumprida. Quando nós não cumprimos essa missão, pessoas que dependem de nós correm o risco de sofrer, como a esposa, como os filhos. E nesse desenvolver da nossa missão, nós encontramos, dentre vários pontos que nós precisamos ter muito cuidado, nós precisamos trabalhar isso com certa frequência. A Bíblia, ela orienta a gente. Antes de Tiago, Salomão já trata desse tema com muito cuidado, com base na sua experiência de lidar com tanta gente. Tiago, ele traz luz também sobre o cuidado que a gente tem com a nossa comunicação, sobre o cuidado que a gente deve ter com as nossas palavras. Tudo o que a gente faz com alguém na nossa caminhada, que está repleta de pessoas, começando pela nossa casa, pai, mãe, filhos, esposa. Saímos de casa e vamos para o trabalho, tem o patrão, tem equipe. Tudo isso depende das nossas palavras e como elas serão ditas. E Tiago, ele vai trazer luz sobre o que pode acontecer com o bom uso das palavras que nós proferimos. Nós podemos abençoar muita gente com as nossas palavras. Em contrapartida, nós corremos o risco de, da mesma boca, com palavras, amaldiçoar alguém. E isso está dentro também das nossas responsabilidades, porque você é um líder da casa, você é um líder dentro da tua empresa. Existe alguém esperando uma direção sua. Talvez existe alguém que nem é crente, que está do teu lado só esperando uma palavra tua para que a vida dele ou dela seja transformada. Veja que está sobre nossa responsabilidade fazer o uso de uma forma em que pessoas sejam abençoadas com as nossas palavras. Já não é uma opção, é uma responsabilidade que Deus me deu. E você é um privilegiado nessa noite em ter
uma direção, trazendo luz sobre a tua vida, sobre o quanto a tua palavra tem poder de gerar vida a pessoas que estão diretamente pertinho de você. E para mim, calcular, pensar, contar até 10 quando é preciso, para ver a melhor palavra que eu vou usar. Porque existem situações que é fácil falar, né? Aquela situação igual essa, está todo mundo no mesmo ambiente, no mesmo propósito, está tudo fluindo no mesmo caminho, mas existem situações em que nós somos confrontados e temos que falar igual. Situações que as coisas saem do trilho e nós temos que comunicar igual. Como que eu faço para manter a minha postura de continuar abençoando as pessoas que estão perto de mim com as minhas palavras? Aquilo que Jesus fez o tempo inteiro. Sabe por que nós estamos aqui hoje sentados com a oportunidade de ser amado? Porque Ele nos amou primeiro. Ele olhou para mim e me valorizou. Ele olhou para mim e me amou. Ele olhou para você e te amou. Ele te valorizou ao ponto de proferir palavras de bênção para a tua vida, e essas palavras de bênção que te nutrem é o que dá condições para toda a tua casa viver bênção de Deus. Eu preciso considerar todas as pessoas que estão no meu ciclo de convívio com esse valor. Independente da fase da vida que ela está, eu preciso valorizá-la. Seja o novato lá na minha equipe de trabalho, seja o vizinho novo do lado da minha casa, seja um integrante novo da família. Eu preciso olhar para essas pessoas com um valor. Porque quando eu olho para uma pessoa com um valor, eu vou tomar cuidado para usar as melhores palavras para abençoar a vida dela. Quando Jesus ele nos abençoa com as suas palavras, com a sua entrega, é porque Ele olhou para nós com valor. O valor que nós nem enxergamos, o valor que nós nem calculamos, mas Ele viu isso em nós. E por isso Ele diz: eu vim para que vocês tenham vida, e a vida de vocês seja abundante, a vida de vocês seja completa. Olha que palavra de Deus para nós. Quando eu ouvi essa palavra a primeira vez, eu estava vazio. Eu usava droga. Estava a quilômetros de distância dele. Mas foi uma das palavras que me abençoaram e me fizeram me constranger diante do seu amor, para poder estar aqui hoje junto com vocês celebrando a Ele. Valorizar as pessoas, independente da fase que elas estão, nos ajudam a cuidar das nossas palavras, e utilizando o termo que Tiago ele fala, refrear a nossa língua. Porque existem pessoas que estão numa fase diferente da tua, irmão. Existem pessoas que estão numa fase antes de você. Existem pessoas que estão numa fase acima, já passaram da tua fase. Você quer ver um exemplo? Eu citei ontem, inclusive, no culto. Quando nós nascemos, todos nós, sem exceções aqui, nós passamos pela mesma fase, que é a fase da modelagem. É a fase quando nós temos modelos nos ensinando, nos orientando. Nós estamos vendo, nós não escolhemos esses modelos. Eu não sei quem foi teu modelo, se foi teu pai, tua mãe, tua tia, teu tio, o teu avô, um irmão mais velho, eu não sei. Você não escolheu essa pessoa também, mas essa pessoa foi a pessoa que você modelou, foi o teu modelo. Foi a pessoa que você olhou e se inspirou de alguma forma. Foi a pessoa que te ensinou coisas boas ou te ensinou coisas ruins. Dentro desse processo de modelagem, você viu teus pais talvez
falando bênçãos de Deus dentro de casa, mas talvez você viu seus pais brigando dentro de casa. Essa primeira fase todos nós passamos, e nós não decidimos quem vai nos modelar. É uma fase da criança, do adolescente, do jovem. Mas aí nós passamos para a segunda fase, quando nós começamos a tomar decisões próprias. Nós começamos a assumir o risco. Nós não temos experiência de nada. Nós vamos pedir o primeiro emprego, tem experiência? Não. Mostra o currículo, só tem lá o segundo grau, o primeiro grau, se tem. Sabe fazer isso? Não sei fazer nada, não tenho experiência. Vai empreender, não sabe nada também. Se arrisca a casar, não sabe nada de casamento. Você entende? A única bagagem que nós temos foi dos modelos que nós recebemos na primeira fase. Agora nós estamos indo para a segunda fase. Todos nós aqui, acredito, que passamos por ela também. Quando nós começamos a tomar decisões e nós acertamos, e nós erramos, e nós erramos, e nós nos frustramos, até o ponto que de tantos acertos, tantos erros e frustrações, talvez algumas dessas frustrações nos levem para o local do nosso verdadeiro propósito. E quando nós somos direcionados para a terceira fase, que é a fase quando nós sabemos o nosso propósito, as coisas começam a ficar um pouco mais claras. Mas você entende que são fases da vida? Então talvez dentro do teu lado, você está numa fase e a tua esposa está noutra. E está tudo certo. Não tem problema nenhum aqui. O problema é não respeitar isso, é não enxergar isso com valor. A minha esposa ainda não enxerga o que eu estou enxergando, mas daqui a pouco ela vai enxergar, ela vai passar de fase também. Talvez o meu patrão possivelmente está em outra fase e eu não estou entendendo muito bem a linguagem dele, mas ele está me direcionando. E quando eu entendo isso, eu começo a olhar com valor para as pessoas, respeitando a fase que cada um está. Então vai ter gente do teu lado que está numa fase diferente, está falando alguma coisa diferente, está reagindo diferente, mas está tudo certo. A tua missão é olhar para ele, entender a fase que ele está e abençoar ele da mesma forma. Se eu não entendo isso, sabe o que acontece? Nós se brigamos tudo. Nós discutimos no trânsito. Nós excluímos do Instagram, do Facebook, bloqueamos no WhatsApp. Nós brigamos com a sogra, brigamos com o sogro, porque nós não conseguimos enxergar que são pessoas que estão em fases diferentes. E as minhas palavras foram utilizadas de má forma e geraram um incêndio nessa floresta. Quantas coisas podem ser evitadas quando a gente expande só um pouquinho a nossa visão, olhando com valor para quem está do nosso lado e usar essa analogia de fases da vida que são diferentes. Teu filho não é você agora. Por isso que ele faz coisa de adolescente. Por isso que ele faz coisa de jovem, que está ainda na primeira fase, e você foi o modelo dele. Que modelo que você foi para ele? Ele está fazendo o que você fez. Talvez não o que você falou, mas ele viu você fazendo. Ele viu. Eu tenho dito lá no nosso grupo de casais que os nossos filhos, eles vão esquecer de boa parte daquilo que a gente fala, né? Porque a gente esquece, a mente ela não trabalha isso, mas eles vão se lembrar de muita coisa que a gente fez e não falou. Quando o Tiago traz a luz, coloca a luz sobre essa responsabilidade nossa,
que parece ser tão simples, mas tem um efeito tão grande. Ele está falando desses cuidados e do quanto nós podemos viver um tempo de paz, um tempo de refrigério, se a gente cuidar da nossa língua, das nossas palavras. Veja bem, quando que eu preciso intensificar o meu cuidado com as palavras? Quando que eu preciso intensificar meu cuidado? Qual o melhor momento? Qual o melhor momento? Veja que em Eclesiastes, capítulo de número 3 e versículo de número 2, nós encontramos as palavras conhecidíssimas de Salomão, dizendo que há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo também de arrancar. Salomão, quando ele fala isso, ele está também dando luz para que a gente entenda que cada pessoa tem o seu tempo. Não é no teu. Cada pessoa tem o seu tempo. Eu tenho 2 filhos, uma filha e um filho, né? O Gabriel tem 13 anos, a Érica tem 5. O Gabriel demora para aprender. A Érica aprende. Qual é o problema? Nenhum. Tá tudo certo. É que cada um tem o seu tempo. Na empresa que eu fazia liderança de equipe, tinha pessoas que eu contratava e desenvolvia aquilo que eu pedi rápido, mas tinha outras pessoas que demorava 4 meses. Qual é o problema? Davam prejuízo, mas também estava tudo certo, faz parte. Se você não respeita que cada pessoa tem o seu tempo, você racha, você trinca o relacionamento, você fere alguém. E quando você fere alguém, não é só essa pessoa que sai prejudicada, você fica ruim também, é ou não é? Quem aqui no trânsito já levou uma cortada e já baixou o vidro, já buzinou e já deu um grito e depois parece que vem aquele peso na consciência e diz: pra que eu falei? Pra que eu buzinei? Não é? Veja que a pessoa seguiu a vida, mas você ficou ruim. Quando Tiago e o Espírito Santo, ele trata dessa ferramenta que nós temos, é de graça, ninguém paga nada para falar, né? Ela pode construir, mas pode destruir, e essa destruição começa por você, começa por mim. Você é líder da tua casa, você é líder da onde você está. Existem pessoas que estão dependendo, estão carentes talvez, de ouvir uma palavra de bênção de você. Eu convivi com pessoas, irmão, que quando aquela pessoa chegava e dava um elogio, o dia mudava. Porque nunca dava elogio. Aquela liderança da velha guarda das empresas. Eu trabalhei na indústria cerâmica há muitos anos. E quando eu entrei, tinha uma liderança das antigas. E era tão das antigas que a gente ganhava um prêmio por produção. E tinha alguns funcionários que trabalhavam muito para que desse a produção. Mas eles não eram muito bem comportados, né? Mas trabalhavam, davam resultado. E o gestor da época chegava com a premiação, entregando para todo mundo, e ele dizia assim: tu não merece, mas deu a produção, eu vou te dar. Quando ele chegava e dava um elogio: olha, hoje vocês estão bem. Vai, mano, eu nem acreditava, você que é ele mesmo. A gente era carente de receber uma palavra, sabe, de incentivo daquela pessoa que era a nossa referência, o nosso líder da produção. Será que existem pessoas tão pertinho de vocês que estão carentes assim? Se existe, o Espírito Santo nos reuniu hoje aqui para nos nutrir, para que a gente comece a nutrir quem está perto de nós, irmão.
Existem centenas de pessoas que passam pela gente, que a gente pode abençoar essas pessoas. Não precisa fazer muita coisa, mas as tuas palavras podem ser usadas para gerar vida para essas pessoas. Em todo tempo Jesus te dirige a nós dessa forma. O Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34, conhecidíssimo texto das palavras que Jesus fala. Veja bem, eu vou ler o texto. Jesus diz: Pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que estão fazendo. Quando é que Jesus diz isso? Quando ele finaliza a caminhada da via dolorosa. Ele está açoitado, ensanguentado, com a cruz nas costas, ouvindo as pessoas maldizendo, blasfemando dele. Só que Jesus, ele está num tempo, e ele enxerga aquelas pessoas como alguém que está em outro tempo, em outra fase. E quando Jesus olha para aquela situação, que talvez se fosse alguns de nós aqui com o mesmo poder, ou talvez com um pouquinho da unção de Elias, manda fogo do céu e mata todo mundo agora, Senhor. Jesus olha com valor para aquelas pessoas e faz esta oração: Pai, perdoa essa gente, eles nem têm noção do que estão fazendo. Alguém te magoou? Alguém te distratou? Alguém te ofendeu? Alguém foi ignorante contigo? Olhe para essa pessoa como alguém que está em outra fase, uma fase abaixo da tua. Não porque ela está menosprezando ela não está enxergando como você está. Não amaldiçoe essa pessoa, mas continue sendo um canal de bênção de Deus, primeiro para ti e depois para aquela pessoa, e abençoe ela. Abençoe aqueles que te amaldiçoem. Jesus fala para nós. Existem pessoas que dependem disso para sobreviver. Sabe o que acontece? Tem muita gente ao teu redor que pode se levantar da inércia. Nós vivemos num tempo em que centenas de pessoas estão doentes, não só fisicamente, mas doentes do coração, emocional. Pessoas que estão bloqueadas de tanto receber crítica, de tanto receber palavra negativa, de tanta gente dizendo: não vai dar, você não vai conseguir, você não pode, você já fracassou lá no passado, você não vai dar nada, você não tem jeito, é impossível, fulano consegue, tu não. As pessoas estão doentes, pessoas ao teu lado, talvez alguém aqui. Existem pessoas que podem se levantar da inércia com uma palavra de bênção tua. Existem pessoas dentro da tua casa que não precisam de um tratamento milionário, precisam de uma palavra tua. Talvez a tua esposa, ela não precise só de um salão de beleza para ficar linda. Uma palavra tua vai mudar o semblante dela, porque a Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Se você gasta o melhor restaurante, vai no shopping, gasta com roupa, mas chega em casa e as palavras são de crítica, não adianta nada. Aí o outro irmão vai lá, não tem dinheiro para ir no shopping, não tem dinheiro para levar num restaurante bom, chega em casa e diz: querida, fica aqui, vai lá e lava a louça com detergente, usa esponja, bota a louça no escorredor. Quando ele olha para a esposa está com o olho brilhando, dizendo: vem. Sorriso no rosto. Existem pessoas pertinho de você que podem sair de um estado de inércia e se levantar para viver um tempo que Deus preparou para eles, com uma palavra. Tem gente na tua família que pode se encorajar para dar o próximo passo, se você liberar uma palavra de bênção para ele.
Quantos adolescentes e jovens em depressão nós temos na nossa sociedade? E talvez os modelos estão dizendo assim: o filho do fulano fez, tu não. O filho do fulano consegue, mas tu não. Tu nunca vai dar nada desse jeito. Nem arruma a tua cama. Aí quando ele vai lá, arruma, ninguém elogia. Arrumou a cama, mas o sapato tá fora, né? Você está entendendo? Existe gente dentro da nossa casa que pode se encorajar para dar o próximo passo que nós tanto esperamos. E a nossa palavra tem peso porque nós somos os líderes da nossa casa. Eles estão esperando de nós. A minha filha, ela, como toda menina, como toda mulher, gosta de vestir, tem 5 anos. E a minha esposa que cuida disso, mas ela vai lá e bota a roupa, bota o sapato, olha no espelho, dá aquele sorriso, mostra para a mãe e vem correndo mostrar para o pai. Pai, olha aqui. Por quê? Ela quer a minha aprovação. Ela quer que eu veja. Ela quer que eu diga como tu tá linda. A esposa não fala isso, mas ela quer ouvir também. E isso se faz com palavra de bênção. Olha o recurso que Deus te deu, homem de Deus. Olha o recurso que Deus deu para nós, para que a gente possa viver um tempo de paz, de glória e de muita prosperidade na nossa casa. Tem gente ao nosso redor que pode ser curado com uma palavra de bênção que sai da tua boca. Quantas pessoas eu já ouvi dentro do ambiente de trabalho, sem falar da igreja, ambiente de trabalho, de obra. Nós viemos conversando sobre obra. Eu trabalhei um tempo em obra, construção civil, e nós chegávamos, e a obra é um campo missionário, que se encontra várias pessoas em várias fases, e nós encontrávamos aquelas pessoas que não via a hora de chegar sexta-feira para ir para o bar, porque o bar para eles era o descargo de consciência, era o momento em que eles iriam conseguir esquecer os problemas. E a gente chegava e olhava aquele trabalho tão bem feito, tão técnico, que todo mundo passava e via, e a gente começava a usar nossas palavras para valorizar aquele trabalho. Era a minha missão, era a minha função fazer aquilo. Para mim era normal. Pessoas que foram mudadas, foram curadas dos seus bloqueios por causa de uma palavra simples de bênção. Pessoas que saíram da depressão por causa de uma palavra de bênção. Sabe o que a pessoa com depressão ela pensa? Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho força. Esses são os pilares que amarram a pessoa numa depressão. Até ela encontrar alguém que todos os dias diga para ela: você pode, você consegue, você pode, é possível. Jesus fez isso para que você saia daí, e se Ele fez, você pode sair sim. Aleluia. Tem gente ao teu redor que pode ser salvo por causa de uma palavra de bênção que sai da tua boca. Quantas pessoas ao teu redor que veem Jesus através de você? Quantas pessoas ao teu redor que precisam ouvir uma palavra diretiva de Deus e você tem essa palavra? Pessoas que estão perdidas, pessoas que estão na sua consciência excluídas. Precisa alguém dizer para elas que existe alguém que ama ao ponto de ter se entregado por ela. Quem é que vai falar?
Quem é que vai dizer para ela? A pessoa mais indigna, a pessoa mais corrupta, a pessoa mais falha, talvez que você conheça. Alguém precisa dizer para ela um discurso totalmente diferente do que as outras pessoas dizem. Jesus te ama, Jesus quer te salvar. E sabe o que acontece com a nossa vida quando nós abençoamos? Quem se alegra, quem transborda, quem se enche, quem se agiganta, quem se encoraja, primeiro é nós, irmão. Primeiro é você. Você pode estar triste, ter passado o dia mais difícil, ter passado o momento de maior tribulação, mas quando você libera da tua boca palavras de bênção para alguém que estava na fase abaixo da tua, é ou não é? A gente se alegra. Por isso que eu encerro aqui concluindo da seguinte maneira: Deus me deu a oportunidade de abençoar pessoas, independente de quem seja, independente da fase que esteja, com as palavras da minha boca. E Ele não colocou nenhum guarda vigiando as palavras que saiam dela, seja de bênção ou de maldição. Mas aqui nessa noite nós temos o direito de escolher o que nós queremos fazer com o uso das nossas palavras. E eu não sei você, mas eu escolhi já desde muito tempo abençoar as pessoas com a minha palavra no dia a dia, seja com bom dia, seja com boa tarde, seja com vai dar certo, aleluia, vai dar certo. Oh, coisa difícil de dizer para alguém. Deixa a inveja de lado, irmão, deixa o orgulho de lado. Diz que vai dar certo sim, não olha para a capacidade de ninguém, olha para a pessoa, para o entusiasmo, para o interesse. Eu estava conversando com um amigo aqui, que eu não vou dizer o nome, cheio de entusiasmo, quer empreender, tem mercado, vai conseguir. Vocês vão ouvir falar muito o nome dele aqui. No outro dia eu digo, vai prosperar. Eu creio que você vai prosperar. Eu creio que Deus vai te abençoar. Eu creio que todo mundo aqui vai passar por aquilo que tu quer fazer. Nós temos esse tesouro, essa arma de guerra para gerar vitória na vida de muitas pessoas. Todos aqui têm a mesma capacidade de abençoar. Você quer abençoar nessa noite? Se coloque de pé então. Se coloque de pé. Seja determinado a abençoar. Eu quero que você feche os teus olhos. Faz uma lista aí na tua mente. Existem pessoas que talvez você faz tempo que você não diz nada de bênção para essa pessoa. E ela é tão perto de você. Você convive com ela. Você vive. Você vê ela pelo menos uma vez, 2 por semana. Eu queria que você saísse desse encontro com esse propósito de talvez ligar ainda hoje, ou no máximo amanhã, quando você se encontrar com ela, você dizer alguma coisa de bênção para ela. Se você não se alegrar, se você não se sentir melhor, se você não se regozijar com essa ação, você me liga e me diz, deu tudo errado, eu não acredito. Eu acredito que a tua sexta-feira, o teu final de semana, vai ser um final de semana leve, cheio da presença de Deus, porque você abençoou alguém que você percebeu que faz tempo que você não diz nada. Aleluia, aleluia. Você crê nisso nessa noite? Você crê nessa responsabilidade que você tem? A responsabilidade é nossa, irmão, da nossa classe dos homens aqui. E o Espírito Santo nos convoca nessa noite para assumir isso. Isso faz parte da nossa identidade, do nosso escopo. Aleluia. Deus deu para nós, Deus deu para as mulheres também, mas nós precisamos fazer a frente. Quero orar por você.